Bereshit, capítulo 44. Gênesis 44. Bereshit, Gênesis 44. E ordenou ao que estava sobre sua casa, dizendo: enche os sacos dos homens de alimento, quanto puderem levar, e põe dinheiro de cada um na boca de sua bolsa. E meu copo, o copo de prata, porás na boca da bolsa do pequeno, e o dinheiro de seu alimento. E fez como José lhe falou. Amanhã clareou, e os homens foram enviados, e eles e os seus jumentos. Eles saíram da cidade, mas não se haviam distanciado. E José disse ao que estava sobre sua casa: levanta-te, persegue os homens, alcança-os e lhes dirás: por que pagastes com mal por bem? E com isto que bebe meu senhor, e adivinha com ele, procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes estas palavras. E disseram-lhe: por que fala meu senhor com estas palavras? Longe de teus servos fazer uma coisa dessas. Eis que o dinheiro que encontramos na boca de nossas bolsas devolvemo-lo a ti desde a terra de Canaã. E como roubaríamos na casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele com quem de teus servos for encontrado, morra. E também nós seremos para meu senhor por escravos. E disse: também agora seja como vossas palavras. E aquele com quem for encontrado com copo, somente ele será o meu servo, e vós sereis limpos de culpa. E apressaram-se e baixaram cada um sua bolsa à terra. E abriram cada um sua bolsa. E procurou. Começou no grande, e no pequeno terminou. E foi encontrado o copo na bolsa de Benjamim. E rasgaram suas roupas, e carregou cada um seu jumento, e voltaram à cidade. E veio Judá e seus irmãos à casa de José, e ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: que obra é esta que fizestes? Por certo sabeis que adivinharia um homem como eu. E disse-lhe Judá: que diremos ao meu senhor? Que falaremos? E que justificaremos? Deus achou o delito de teus servos, e que nós somos servos de meu senhor. Também nós, também aquele em que foi encontrado o copo em suas mãos. E disse: longe de mim fazer isso. O homem com quem foi encontrado o copo em suas mãos, ele será meu servo, e vós subi em paz ao nosso Pai. Até aqui. Essa é a Parashá Miqueias. A gente já falou um pouquinho dela na quinta-feira. Tá? Parashá Miqueias. E foi. Bom, este é o momento que José, ele já havia perguntado, para quem não estava aqui na quinta-feira, não vou dar um retrospecto, senão a gente só vai, vamos em frente. José, ele estava querendo saber quando é que seus irmãos viriam ao Egito
para buscar comida. Uma vez ele já tinha deixado a prisão e foi colocado como vice-rei no Egito. Jacó, na verdade, Deus era com Jacó. E a casa dele tinha comida suficiente ainda. Mas, para que eles não fossem olhados pelas pessoas ao redor como snobs, orgulhosos, porque eles tinham ainda comida, mesmo assim, ele ainda pediu para que os 10 filhos, fossem buscar comida no Egito. Por que só 10 filhos? Não eram 12? José estava no Egito e Jacó tinha dado como morto. Então, cadê o outro que estava faltando? É Benjamim. Mas ele, de maneira alguma, quis enviar Benjamim. Ele havia declarado assim aos filhos: vão vocês, os 10, porque eu já perdi, aí eu sei. Agora, eu não posso perder também, vai que aconteça alguma desgraça no caminho. E eu vou perder também Benjamim. E isso seria a morte para mim. Bom, aqui tem um dado interessante, porque diz um dito do Talmud que fala que acidentes, que essas coisas, essa desgraça que eles estão falando, ela pode acontecer tanto na rua quanto dentro de casa. Tá? Acidente é acidente. Quando tem de acontecer, acontece. Só que ele, na verdade, ele não queria perder de jeito nenhum Benjamim. Com isso, como o motivo foi o ciúme, que já tinha separado José de Jacó, porque os irmãos tinham ciúmes dele, aqui podia ser mais um motivo para que os irmãos olhassem para Benjamim de forma diferenciada, revivendo o passado. Por outro lado, você tem que levar em conta que a história que aconteceu na sua vida, ela tem que servir para você como um auxílio para que você tenha mudança na sua personalidade. Aqueles irmãos, eles haviam vendido José achando que estavam fazendo a melhor coisa. Por quê? Porque aquele irmão estava sonhando e este sonho era da parte de Deus. E tanto que o pai dele sabia, nós já vimos aqui na outra paraxá, que quando José tinha sonhado que o sol, a lua, as estrelas se prostravam diante dele, ele censurou o filho diante dos irmãos, mas depois ele falou assim: vamos aguardar o cumprimento dessas palavras. Então, na verdade, ele falou perto dos irmãos só para acalmar os irmãos. E ele tinha falado: por acaso eu, o sol, a tua mãe, a lua, e os teus irmãos, as estrelas, iremos todos nos prostrar diante de ti? Mas ele sabia o que é que iria acontecer. Desde que o anjo havia mudado o nome de Jacó para Israel, nós vimos depois quando Deus se apresenta a ele e Deus fala para ele: teu nome não será mais Jacó, mas será Israel. A partir de agora, na leitura da Torá, sempre que aparece o nome de Jacó como Israel, é porque Deus está fazendo menção a este futuro povo que viria um dia, tá? E ele está falando de uma nação. Quando se fala de somente Jacó, e vamos lembrar a diferença que eu já tinha falado mais atrás. Quando Abraão passou a se chamar Abraham, ou Aviram para Abraham, nunca mais ele foi chamado de Aviram. Sempre foi chamado de Abraham. Ou seja, nunca mais foi chamado de Abrão, mas de Abraham. Com
Jacó, você vai perceber que em muitos outros momentos ele vai ser chamado de Jacó e vai ser chamado de Israel. Tá? Porque eu expliquei. Falei que é justamente quando Deus está falando de uma nação. Mais para frente, em termos de uma profecia, o profeta fala a casa de Jacó e não fala Abraão. Porque se ele falasse Abraão, estaria sendo colocado todo um povo, todo aquele povo semita, todos. Mas quando ele fala Jacó, então estava significando tão somente os hebreus, os judeus. Essa é a diferença que a gente vai ver na escrita. Quem não conhece o estudo do hebraico e como é que Deus assim lida com este povo, não vai entender por que é que Deus fala não Abraão, mas sim Jacó. Tá? Vamos voltar para cá. Quando Jacó, por exemplo, ele fala para os filhos: vão vocês, chegando lá, não entrem todos vocês pela mesma porta. Distribuem, entrem cada um por uma porta. Por quê? O medo dele era que, entrando todos por uma única porta, eles fossem acusados de serem espiões. Tá? Mas José, ele era um homem sábio. Ele sabia que ia chegar um dia em que os irmãos iriam voltar ali para comprar comida. E ele já tinha dado ordem a cada guarda em cada porta para que anotasse o nome de cada pessoa que entrasse, nome e filiação. Chegava no primeiro dia, chegava o relatório para ele, e ele conferia, não via nome nenhum parecido ou conhecido. Dia 2, dia 3, até que chegou um dia que ele viu assim: relatório, porta número 1, Yehudá, filho de Jacó. Relatório, porta número 2, Asher, filho de Jacó. Relatório número 3, Zebulon, filho de Jacó. Porta 7, hora 10, ou seja, os 10 filhos de Jacó. Aí ele mandou chamar estes. Nós falamos disso na quinta, gente, tá? Então eu posso pular. Eles foram acusados de serem espias e ficaram presos 3 dias. José tinha conhecido os irmãos. Os irmãos não haviam reconhecido José. A questão aí era o seguinte: o que passava pelo coração de José? Então aqui vem um ensino para mim e para você. Tem certas coisas que a gente não deve revelar logo de cara. Tá? Imagina se ele chegasse, reunisse os irmãos e já se apresentasse: olha, eu sou o irmão de vocês, José. Claro, eles iriam ficar felizes, mas ele não sabia o andamento, o que tinha acontecido com estes irmãos. Talvez você seja tentado a admitir que estes irmãos, por terem feito o que fez a José, fossem pessoas más. Eles não eram pessoas más. Por que não? Porque justamente é destas tribos que veio a existência Israel como nação. Então eles não eram pessoas más. Você é bom, não é? Você pode falar: eu sou bom. Tá, mas vai me dizer que você não pisou na bola. Vai me dizer que você não teve ciúme de alguém. Vai me dizer que você não ficou sentido porque o teu chefe dá no serviço, rapariga demais uma pessoa e você fica de escanteio. Chega uma hora que você vai fazer alguma coisa contra aquela pessoa. É um ato natural, até. Estes irmãos, eles estavam machucados, porque eles não aguentavam mais presenciar que o valor do pai era dado a estes 2 filhos, Benjamim
de José, e principalmente os sonhos que mostravam que além dele já ser imaginado, ele ainda seria grande lá na frente. Então isso é questão humana, né? Eles agiram no emocional. Bom, mas agir no emocional assim é desculpa? Não, não pode ser desculpa, porque eu não posso me esconder atrás dos erros que eu tive e falar, foi por causa disso. Precisa acontecer uma transformação em mim. Porque se não houver essa transformação, você não tem risco de deixar de ganhar aquilo que é de Deus para a sua vida. Se você pensar assim, olha, eu sou filho de Deus e Deus está me abençoando, e você não muda os seus atos, por que o povo, eles são educados a estudarem a Torá? Os escritos dos sábios, aquilo que Deus foi orientando o povo. Por quê? Porque eles precisam atingir o mérito. Eles precisam cumprir a vontade de Deus, o mandamento de Deus, de coração, com amor, com alegria, com leveza, não por interesse. Eles precisam aprender a colocar todas as pessoas como povo de Deus acima do direito individual deles, de cada um. Se cada um deles não passasse por uma transformação, não teria como Deus suscitar uma nação deste povo. Tá? Então José, ele queria agora, ele estava feliz por um lado, porque ele estava vendo seus irmãos, mas ele pensava, será que os meus irmãos se arrependeram do que fizeram comigo? E o meu irmão Benjamim, será que eles não estão maltratando também o meu irmão? Ele queria saber disso. Aí ele dá um jeito de perguntar. Quer dizer que todos vocês não são espiões? Eu acho que são. Não, meu Senhor, não somos espiões. Somos todos filhos do mesmo Pai. E, na verdade, nós somos em 12. Aqui estamos nós em 10. O pequeno ficou com o nosso pai. E o outro está perdido no Egito. Na verdade, eles quando chegaram no Egito, eles procuraram José e não encontraram. Aí eles foram comprar comida e estavam diante de José. Quem eles estavam procurando e não conheciam. Muitas pessoas dizem que estão procurando Yeshua. E eles estão diante de Yeshua e não reconhecem Yeshua. Bom, aí José pergunta, o pai de vocês vive? Sim, vive. E o irmão de vocês? Está com o nosso pai, está bem? Tá. Então eu libero vocês para ir embora, mas eu quero que vocês, na próxima vez, tragam o menino. Se vocês não trouxerem o menino para que eu veja, para mim vocês serão reconhecidos como espiões e serão presos. Bom, voltaram para casa. Contaram a história para o pai, Jacó. Só que quando eles contaram a história, eles não contaram toda a história. Eles omitiram uma parte. Qual foi a parte que eles omitiram? Eles não falaram que eles ficaram presos 3 dias. Por quê? Porque se ele conta para o pai, olha, nós ficamos presos 3 dias. Agora ele quer Benjamim. Sem que o pai soubesse que eles ficaram presos 3 dias, ele falou, não mando meu filho de jeito nenhum. Já perdi um, não vou perder outro. Não mando. Não teve acordo. Rubens, ele foi ao pai e disse assim, pai, eu fico responsável pelo menino, e se ele não voltar bem para casa, eu te dou os meus 2 filhos para serem mortos. Mas veja, ele foi ouvido? Não. Você acha que ele já tinha perdido José? Ele iria perder Benjamim? E perdendo Benjamim,
para cumprir a palavra que Rubem tinha dito, ele ia perder 2 netos. Não tem sentido, né? Bom, acabou. Como eles tinham comida, quando a comida estava acabando, eles foram ao pai, vai ter que comprar comida. Ah, pode comprar. Mas, aquele homem, ele foi muito mal com a gente. E ele disse que se a gente não levar Benjamim, nós não teremos chance. Aí o pai vai começar essa história de novo? Aí o que acontece? Entra Yehudá. Yehudá conversa com o pai. Yehudá se propõe a ficar por tutor. E ficar tomando conta daquele menino. O Jacó aceitou. Por que o Jacó aceitou Yehudá? Vamos entender. Nós estamos no capítulo 44. No capítulo 38, nós vimos que Yehudá contou aquele caso que ele perdeu 2 filhos. E o terceiro filho, que era pequeno ainda, ele tinha prometido em casamento a Tamar. E ele não cumpriu. Aí aconteceu aquele episódio que ele acabou ficando com Tamar e teve gêmeos. Vocês lembram disso, né? Capítulo 38 de Gênesis. Quando ele fala que ele lutaria pelo menino, que ele daria a vida dele pelo menino, e agora ele olha para aquilo, eles estão ouvindo uma palavra de alguém que sabia o que era ter perdido 2 filhos. Tem outro ensino para você. É fácil falar quando não se tem experiência. Mas você será ouvido quando você tem a experiência. Rubem, guardado as proporções, ele tinha falado mais ou menos a mesma coisa. Tá? E não foi ouvido. Agora em Yehudá, quando aconteceu aquele episódio, que os irmãos viram que, olha, eram 22 anos que Jacó ficou prostrado, aborrecido, triste. Então isso corroeu o coração desses irmãos. E eles não suportavam olhar para Yehudá. Por isso que Yehudá teve que ir embora. Ele teve que deixar a família, e aí que ele vai se casar. Ele casou, depois a esposa dele faleceu, mas ela tinha dado a ele 3 filhos. E ele perdeu 2 filhos. Então ele tem a experiência. Ele passou pelo problema. Não é apenas discurso de palavras. Tá? Yeshua, ele não é só discurso. O ensino dele foi vivido. Ele é varão de guerra. Ele soube o que ia acontecer. Tá? Quando ele vem para te orientar, ele está falando de uma coisa que ele simplesmente sabe muito bem o que é. Então ele consegue entender você do teu ponto de vista. É humilhação? Ele foi humilhado. É pobreza? Ele era pobre. É descaso? Ele foi rejeitado. Então ele sabe como tratar. E até hoje é assim. Tá? Yeshua sabe como tratar você. O nosso papai, o nosso Adonai, sabe muito bem como chamar a tua atenção, como chamar a minha atenção. Que tem um jeito especial, tem um jeito de falar duro, mas um jeito carinhoso que você compreende o que é que ele está querendo dizer. Ele sim toca com o dedo na ferida, sem te machucar, mas ele consegue fazer com que você tenha responsabilidade. A responsabilidade, ela passa a ser sua, é você que vai tomar decisão. Se você toma decisão, então ele vai te abraçar e te conduzir pelo bom caminho. Se você toma a decisão em ficar do jeito que está, você vai ter que arcar com as consequências das suas escolhas. Bom, os irmãos então voltam ao Egito. Imagina a alegria de José olhar para o irmão dele.
Quantos anos você acha que Benjamim tinha? Pode chutar. Aqui fala o pequeno, o menino. Quantos anos você acha que tinha o pequeno, o menino, o caçula, o menor, o filhinho do papai? Quantos anos você acha que ele tinha naquela época, naquele momento? 2 anos? Aqui, nesse momento, quando Benjamim está diante de José. 33 e 34. Você não tem 2 ou 23? 18? 20 e poucos? E você, Joyce, falou quanto? Quanto? Uns 30? 30, 35? Ele tinha 31 anos. 31 anos. Então, quando José fala, o menino está bem, ele está falando, o menino está bem. Na verdade, ele sabia muito bem qual era a idade do irmão dele. Aí, quando ele fica sabendo que os irmãos estavam voltando, que eles entram, ele manda fazer um convite. E o convite era para comer com eles na casa dele. Quando eles entram e falam, olha, vocês são convidados para comerem com o rei, né? Vamos chamar rei, porque ele estava dominando tudo. Olha, eles tremeram na base. O que vai ser de nós dessa vez? Quando eles chegaram, eles não sabiam que José era José. E eles já tinham discutido antes, e eles falaram em hebraico. E José, muito esperto, tinha mandado um tradutor. Tá? Então, tudo aquilo que eles falavam, José estava sabendo. Porque eles não sabiam que José era o irmão deles e sabiam o hebraico. E eles estavam discutindo naquela primeira vez que aquelas coisas estavam acontecendo com eles porque Deus estava requerendo deles o pecado deles. Foi isso. Então, José, quando chegou os irmãos, ele pegou o copo, esse copo aqui, que foi colocado na bagagem. No Egito, como você sabe, tinha os adivinhadores. Então, José pega aquele copo e faz uma brincadeira, como se ele fosse um adivinhador. Ele pega o copo e quer dizer que aquele copo era mágico. E aquele copo, ele sabia quem eram as pessoas. Então, ele falou assim, olha, nós vamos nos assentar na mesa de uma forma de proximidade. Então, ele olha para o copo e fala, Rubem, Shimon, Levi, Yehudá, Zebulon e fala o sexto, que eu não lembro quem era. Vocês, os 6, vão sentar um do lado do outro, juntos, porque vocês são irmãos e filhos da mesma mãe. Dan e Naftali, vocês sentam juntos porque vocês são filhos da mesma mãe. E aí, ele fala os outros, e quando chega em Benjamim, ele fala assim, e você senta do meu lado, porque você não tem mãe e eu também não tenho. E foi José foi Benjamim do ladinho dele. Na hora de dar presentes, ele encheu o irmão dele de presente, Benjamim. Se eu não me engano, acho que o texto fala que deu 5 vezes mais a Benjamim. E aí, ele falou para o filho dele, José, falou para o filho dele, Menashe, que é o Manassés, falou assim, olha, eles já foram embora. Vai atrás agora e procura pelo meu copo. Aí foi a jogada. Porque ele tinha pedido para que colocasse o copo dele, esse copo, que adivinha. Esse copo foi colocado justamente na bolsa de Benjamim. Quando ele
Menashe chega lá e fala, olha, aconteceu assim, 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 assim. Eles falam, de jeito nenhum. A gente, quando veio aqui, voltou, o dinheiro que foi aí, por acaso, na nossa bagagem, nós trouxemos de volta. Agora, de maneira alguma, a gente iria pegar alguma coisa. Nós não somos ladrões. Aí, alguém usa a expressão, né? Então, que aquele que foi pego, que morra. Gente, cuidado com o que você fala. Porque, por estratégia ou não, às vezes você vai agir contra você mesmo. Muitos anos lá na frente, o rei Shaul tinha baixado um decreto no jejum, em que quem comesse iria morrer. Só que o filho dele, junto com o escudeiro, tinha vencido uma batalha com 20 soldados dos filisteus. E só ele e o escudeiro dele, os dois, eles venceram. Ele estava tão feliz porque Deus tinha operado essa maravilha, que ele pegou o mel, passou pelo caminho e trouxe a boca. E aí, o que acontecia? A palavra do rei tinha que ser cumprida. Então, o próprio filho dele tinha que morrer. Se não fosse todos suplicarem e pedir para que não matasse, o filho dele ia ser morto. Então, cuidado. Cuidado com aquilo que você fala. Há um provérbio que diz para você não dizer as coisas e depois falar que é de brincadeirinha. Porque depois que falou, não adianta você falar que foi de brincadeirinha. Deus não quer isso. Ele não gosta disso. Não compartilhe isso e nem curte, porque Deus não curte isso. Não compartilhe essa ideia. E nem comente. Tá certo? Voltemos para cá, então. Então, veja bem. Acharam o copo justamente com Benjamim. E aí, quando volta, aí Yehudá disse assim, todos nós somos teus servos. Ele disse, não, mas eu não quero todos, eu só quero aquele com quem o copo foi achado. Então, vocês podem ir em paz para o nosso pai, e eu fico aqui com Benjamim, ele vai me servir. Bom, a Paraxá, ela vai parar aí, neste assunto, e depois a gente vai ver a sequência de como é que José então se dá a conhecer. Nessa história, a gente vai vendo então que você pode usar de estratégia. Primeira coisa, vamos lembrar uma coisa. José chegou nesse nível porque ele já tinha uma palavra de Deus. Tá? E Deus estava usando esta maldade dos irmãos contra José para levar o povo dele até o Egito. Porque no capítulo 15 de Bereshit, Gênesis, Deus fala que Abraão teria filho e que essa geração dele ficaria escrava no Egito por 430 anos. Então Deus precisava levar em cumprimento a palavra dele. Como está escrito, as minhas palavras não voltarão para mim vazias. Tem que cumprir. Ele vai usar as pessoas que, aqueles que são maus, serão usados para fazer essa vontade, então, mas o intento de Deus vai se cumprir. Depois, José teve os sonhos da parte de Deus, e Deus falou para ele que toda a família dele, os irmãos, e depois os irmãos e pai e mãe, todos eles se prostrariam diante de José, ou seja, José seria alguém. Agora, ele já é esse alguém, já cumpriu. Só que ele ficou muitos anos preso. Só ali naquela cadeia foram 12 anos. Tá? Agora, olha que dado interessante. Eu já tinha comentado, mas vamos voltar nesse assunto.
José, ele não pecou contra Deus. Aquilo que ele sabia que era um pacto santo, um brit covenant, ele não rompeu, ele não quebrou, ele foi zeloso. Ele não se deitou com Zuleika, a esposa de Potifar. Vocês lembram disso? Tá? O Zohar diz que até esse momento, José não era considerado um tzadik, injusto. Mas foi justamente porque ele não se corrompeu, ele não quebrou o brit, então ele ganhou o direito de ser justo. E aí o nome dele passa a ser sempre, quando é falado, colocado Yosef HaTzadik, o justo. Então ele conquistou o mérito dessa justiça porque ele não quebrou o pacto. Agora, olha que engraçado. Como Deus faz as coisas, né? Preste atenção nisso, você vai curtir, comentar e compartilhar. Quando José é tirado da prisão, vem diante do rei, Faraó. Faraó põe um nome egípcio nele. E diz que ele iria se casar, tá? Com uma egípcia, entre aspas. Tá? Com quem ele se casou? Asenate. Agora, os sábios judaicos dizem assim, que Deus havia preparado uma mulher para Yosef, uma mulher do meio da sua parentela. Lá no Egito, foi dada a ele Asenate. Quem era Asenate? Ela era filha de Potifar. O Potifar, o texto aí fala, o texto da Torá fala, Potifera, que é a esposa de Potifar. Tá? Então, eles tinham uma menina adotada, que era Asenate. E quando o faraó disse que ele iria se casar, agora preste atenção, com quem que Yosef se casou? Com Asenate, a filha de Zuleika. Quem era Zuleika? Aquela mulher que todos os dias enlouquecia José para que fosse homem para ela. Então, José não foi homem para Zuleika, mas ele foi o esposo da filha da Zuleika. Sim, ela foi adotada. Ela foi adotada. Por que essa história? Porque de lá, quando ela se casa com Sherem, que é Siquém, os dois irmãos dela matam todo mundo da cidade. Vocês lembram disso? Tá. Com esse episódio, nasceu uma menina. Essa Asenate é filha de Diná com Sherem. Só que todo mundo olhando para essa menina, eles lembravam do episódio. Aquilo era muita tristeza. Até que chegou um dia que Jacó chegou para essa menina e falou: minha filha, você tem que ir embora. Mas eu sou nova, eu não conheço nada, para onde que eu vou? Então ele colocou um colar no peito dela, dizendo que Deus iria guiar. E Deus guiou. Deus levou essa menina para o Egito, ela foi adotada pela casa de Potifar e foi educada ali, como se fosse filha deles. Tá? Mas na verdade ela era sangue de Jacó, ela era sobrinha de José. Portanto, José podia se casar com Asenate. Mas o que é engraçado para você perceber, que aquela mulher que quis tanto José, e por raiva, porque ele não cedeu, ela o mandou preso, criou uma história, e ele ficou preso 12 anos. Esta mulher não teve José, nem a força, e teve que engolir que a filha casa com aquele homem, que na palavra dela era um homem muito bonito, e na palavra dele,
Hashem me fez nascer. Bom, isso é importante. Seja fiel. Seja fiel. E a gente vai ver esse tipo de coisa. Imagina na hora que ele está ali pensando, é engraçado. Naquela casa, era para eu, quisera que eu ficasse naquela casa. Mas agora minha esposa é filha daquela mulher que me queria. Só que essa menina, ela não é nem filha daquela casa. Ela é filha da minha comunidade. Ela tem o meu sangue. Ela tem um pacto. Então, José, ele não quebrou o pacto daquela aliança com Deus. E ele ganhou o direito de casar com uma pessoa que fazia parte do pacto. Pacto ou pacto? Guarde isso. Tá? Não adianta, na ânsia, você querer casar com qualquer pessoa. Não vai dar certo. Eu lembro de uma história. Tomara que essa pessoa não seja dentro. Eu lembro de uma história no ano passado, que tinha uma menina na igreja, uma carioca, e ela era apaixonada por mim. Eu concordo que ela tinha razão. Tinha um bom gosto, tinha razão. Só que eu não sabia que ela era apaixonada por mim. Ela era muito delicadinha. Tá? E ela foi até o nosso pastor e falava assim: pastor, eu amo, e falava o meu nome. Né? E o pastor, acho que na revelação, né, sabia assim, mas ele não foi escolhido para você. Porque na época ela teve um sonho. Nós íamos para um acampamento lá em Vila Velha, do Espírito Santo. Então ela via que estávamos todos lá, todos nós lá. E que ela era minha noiva. Ela tinha a aliança, mas eu não tinha a aliança. E o pastor falava para ela: mas minha filha, ele não tem a mesma aliança sua. Você gosta dele, você diz que é noiva dele, mas ele não vai ter noiva, porque ele não tem a aliança. E outra coisa, ele está estudando, ele vai demorar para ele ter condições de casar. Mas, pastor, eu espero. Mas vai demorar? Pastor, eu espero. Então, sabe de uma coisa? Às vezes é bom você esperar para ter uma coisa boa. Espere que você tenha uma coisa boa. E aí, no final das contas, essa menina foi convencida pelo pastor que não ia adiantar, porque eu não tinha aliança, que eu não era a pessoa. Então, esse é o caos. Agora, quem quer saber quem é que tem a tua aliança? José casou com alguém que tinha aliança. Quem é que tinha aliança? Abraão casou com alguém do meio dessa parentela. Tinha uma aliança. Depois o filho dele ficou comprometido pelo servo dele de buscar a esposa para Isaac com alguém que tivesse aliança. Aí veio Rebeca, filha. Tem os filhos. Jacó, portanto, foi buscar a esposa com quem tinha aliança. Esaú casou com mulheres que não tinham aliança. Ele rejeitou a aliança pela primogenitura. Ele rejeitou o pacto de diversas vezes. E conta a história que, quando o pai morreu, eles foram fazer a divisão. Ele tratou logo de ver as coisas materiais, até que Jacó falou assim: vamos fazer o seguinte, está aqui tudo que é do nosso pai. O ouro, a prata, as fazendas, os escravos, os bois, tudo daqui. Você pode ficar com tudo e eu fico com a parte da herança do nome. Ou seja, é como se ele dissesse assim: eu fico com um pacto, uma aliança santa. E aí, Esaú, ele foi
conversar com uma pessoa. E essa pessoa disse assim, sabe de uma coisa? Você deve escolher mesmo são os bens materiais. Porque que tem uma promessa de Deus, é verdade. Mas vai saber quanto tempo vai demorar para que essa promessa chegue até você. Se você escolher os bens materiais, o ouro, a prata, a casa, os escravos, os bois, tudo, você já vai começar a desfrutar agora. Então eu pergunto para você, o que você quer? Desfrutar tudo agora ou esperar por aquilo que faz parte de uma aliança? Jacó, ele propôs isso. Você quer escolher tudo? Então, ótimo. Então, fica aqui agora colocado que eu tenho um nome. Que nome que é? O nome da aliança. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não poderia ser o Deus de Jacó, de Esaú e Jacó? Não, é o Deus de Jacó. E daí para frente, ele teve José. E José manteve a aliança. Tá? E toda a casa de Israel, o que prevaleceu foi justamente um dos filhos de José, Efraim. É Efraim que sobressaiu da casa de Israel. Por isso que Yeshua fala, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. São os efraimitas. É por isso que nós declaramos aqui outro dia que Yeshua veio para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tá? E nós? Jesus veio para salvar o mundo. Não, ele não veio para salvar o mundo. Ele veio segundo a palavra dele. É ele que fala, não é eu que estou dizendo. Está escrito. Ele, Jesus, Yeshua que fala, eu vim para pegar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que desde esse princípio, Deus sempre concedeu que um estrangeiro que quisesse amar a Deus teria direito de fazer parte da casa de Deus, como o povo, não é? Aí entra eu e você e todas as nações que amam a Deus, que amam o testemunho de Yeshua, que o reconhecem como Mashiach, Messias, como Filho de Deus, como Filho do Eterno. Então, a porta se abre para os judeus, os efraimitas. E todos nós, gentios, que amamos a Yeshua, amamos a Deus, e a porta que foi aberta em Yeshua, nós entramos. E somos um povo de Deus. Tá certo? E o José também, pelo mérito dele, ele também ganhou um privilégio. Que a vinda de Yeshua, ela foi profetizada que poderia ser de duas formas. Yeshua ben Yosef ou Yeshua ben Davi. O Yeshua ben Davi, só que essas duas profecias, Deus queria escolher através de qual Yeshua viria. Mas de acordo com o comportamento do povo. Se o povo se comportasse bem, então eles receberiam Yeshua ben Davi. Se eles se comportassem mal, eles receberiam Yeshua ben Yosef. E Jesus veio como? Yeshua ben Yosef. A literatura judaica, ela é dividida nesse tema. Muitos não concordam e outros concordam. O fato de muitos não concordarem também não quer dizer nada. Por quê? Há um grupo que vocês até conhecem já o nome desse grupo. Eles também admitem que um dos líderes dele, o Rebbe de Lubavitch, seria o Messias deles. Não é interessante isso? E nem por isso eles deixaram de ter revelações. E são revelações muito boas no ensino.
Portanto, aprendam daqui. O fato deste homem ter sido tão zeloso com as coisas de Deus, ele também ganhou o direito de que aquele que seria o Salvador, tá? Poderia vir nessa primeira vinda com o nome de José, aquele que guardou o brinde, o pacto. É bonito isso? Muito, muito interessante. Agora, Yosef, ele chegou a ser rei? Sim. Se você ver a vida de José, você vai perceber que ele foi rejeitado pelos irmãos. Yeshua, rejeitado pelos irmãos. Ele foi vendido, e Yeshua foi vendido. Tem um paralelo muito grande com as atitudes, as coisas que ocorreram na vida de José, com as coisas que aconteceram na vida de Yeshua. Ela acontece quase que a mesma coisa. Agora, ele vem como Yeshua ben Yosef. E aí, os judeus não consideram Yeshua como Mashiach. Por quê? Porque as profecias apontam para um Jesus da linhagem de Davi. Tá? E outra coisa, que ele deveria vir como o rei. Tá certo? E Yeshua ben Yosef, ele veio como rei. De onde que Yosef foi tirado? Do calabouço, da prisão. O que ele tinha de nome? Ele tinha um nome, tinha uma história, mas ele não tinha nada. Onde foi que Jesus nasceu? A gente vai falar lá em Belém do Pará. O Brasil é abençoado porque Jesus nasceu em Belém. Então, Yeshua nasceu numa estalagem, só que estava tudo cheio, tiveram que ir num lugar separado, junto de animais. É um jeito nobre? Não, um jeito humilde. Ele teve que fugir para o Egito, volta, é perseguido, uma grande confusão, foi rejeitado pelos irmãos. E foi um sábio? Sim, foi um sábio. Todos consideram ele como um sábio, mas não o consideram como Mashiach. Tá bom? Mas nós sabemos que Yeshua é o Mashiach. Ele é o Filho de Deus. E ele veio na sua primeira vida como Yeshua ben Yosef. Eu não sei, a igreja onde eu me converti na época, ela trazia esse paralelo de José com Yeshua. Então, para mim, não foi surpresa entender. Agora, eu não sei se você teve essa educação, esse paralelo. Então, essa questão de Yeshua sendo comparado a Yosef é uma abordagem judaica, tá? Que prova onde eu disse que tem linhas de judaísmo que vai adotar Yosef e outros que não vão adotar. Por isso, a grande maioria que não adota, ela está esperando o Mashiach, o Messias, até hoje. Porque para eles, Yeshua não é o Messias. Não veio. Porque se ele veio de uma forma que eles nem viram. Tá? Como prova disso, Isaías 53, o servo sofredor, também está apontando para quem? Para Yeshua. Aquele que é rei, o rei é rei, não é servo. Se ele é servo, ele não é rei. Agora, nessa segunda volta de Yeshua, então ele vai se apresentar aos judeus como Yeshua ben Davi. Aí eles vão receber o Messias deles. Entendeu? Mas todos que já têm o ensino hoje, pela Torá, pelo Tanar, e já compreenderam, eles aceitam o testemunho de Yeshua e sabem que Yeshua cumpre a profecia de Yeshua ben Yosef. Tá bom? Então, essa história deste homem ela é muito importante. Por quê?
Aonde nós chegamos? O fato dele não ter quebrado o pacto, olha a consequência boa. Então, quer dizer para você vai dizer assim, mas e daí? O que adiantou? Ele sofreu, e não viu tudo isso? Também o ensino judaico, que o sofrimento que você sofre nessa terra, injustamente, você será recompensado. E a recompensa pode ser nessa terra, tá? Mas eles costumam dizer que a recompensa ela será no mundo vindouro. Aí você pode pensar assim, poxa, mas o que vai adiantar então? Aí, volta nesse exemplo de José, que eu estou dizendo. Ele sofreu tal. Ele viu coisas boas em tempo de vida? Viu. A família dele voltou para ele deu a melhor terra do Egito, eles cresceram no Egito, tá? Depois ele morreu, com 110 anos. A sequência da história vai até que lá na frente precisa vir Moisés como libertador para tirar o povo do Egito. Agora, veja, o ensino judaico fala que o mar se abriu, uma maneira deles explicarem. O mar se abriu por quê? Porque o mar teve que enxergar, considerar o mérito de José. Porque o povo estava vindo com o caixão de José. Ele havia prometido para o povo, não me deixem aqui. E o povo dizendo, tranquilo, quando a gente sair, Deus cumprir essa promessa, nós levaremos teus ossos. Então o mar, quando olha e vê o caixão de José, o mar tem que bater retirado e fica na terra seca. E o povo passa por aquela porta. Qual foi o mérito usado nesse sentido? José. Por quê? Não quebrou o pacto. Agora, nós estamos falando que Yeshua vem como Yeshua vem de Yosef. Gente, é uma baita de uma homenagem. É uma coisa muito linda. Aí você pode pensar assim, e da Chobra? E daí? Ele já está morto? O que adiantou se ele não viu? Aí eu te pergunto, a gente fala aqui no nosso Brasil em relação à vida após a morte. O judeu não fala vida após a morte. O judeu fala vida após a vida. Ou seja, o entendimento deles é que a vida é uma nesse sentido, e essa interrupção, que é chamada morte é apenas uma separação. É a separação de alma do corpo, mas a alma continua viva. Portanto, é vida após a vida. Tá certo? Será que Yosef, nesta vida após a vida, está recebendo a recompensa porque ele não quebrou o pacto? E porque ele não quebrou o pacto, ele abriu portas para que o plano de Deus se cumprisse nesta terra. E ele foi o nosso escolhido, o caminho que se abriu. Eu pergunto para você tem interesse de ser também usado por Deus para que através de você o caminho se abra? Quer? Quer. Então você tem que ter mérito. E como é ter mérito? Guarde a aliança. Seja fiel. Não troque por prato de mentiras. Não case com a pessoa errada. Não desobedeça o teu Deus. Não pensa somente em você. Você tem que ter a cabeça como a de Deus. Se Deus pensa como um povo, então José está pensando como um povo. Tá? E não nele. Você tem que pensar assim. Agora, se você achar, eu quero os meus bens, eu quero que Deus me dê a minha recompensa aqui, e eu quero viver as coisas que eu faço aqui. O resto é o resto. Só que eu vou te fazer uma pergunta. Você vai viver para toda a eternidade? Vai. Não vai? Vai. Então você vai considerar, você acha que vai ser considerado na eternidade o que você fez aqui? Sim, vai ser considerado. Então te garanto, Yosef está muito bem no mundo vindouro, porque ele fez o que tinha que ser feito. Aqueles que acham erroneamente, eu não vou fazer não, porque eu vou curtir minha vida aqui. Aí depois a gente vê lá na frente como que vai ser. É arriscado. Não faz isso. Não quebra o pacto. Esaú,
Ele pensou desse jeito. Deixa eu pegar minha herança agora. Você quer pegar a tua herança agora? Você quer viver as tuas coisas agora? É um direito teu. Só que você pode estar abrindo mão da herança. Mas eu já estou cansado de sofrer, já estou com 50 anos, é só sofrimento. Mas escuta, se eu pensasse comigo, eu tenho 48, eu sei que não parece, mas eu tenho 48. Penso, poxa, 48 anos de sofrimento, se for 48 anos de sofrimento. O que é 48 anos de sofrimento perto de uma eternidade? Não é nada. Então a tua cabeça tem que mudar. Você não pode pensar com as coisas da terra. Você tem que pensar com aquilo que é de eternidade a eternidade. Quer ver uma coisa? O que é que nós estamos aprendendo com Deus? Não é eternidade passada, essas coisas? Sim. Daqui para frente, não cabe mais para você pensar as coisas que são para este momento terreno. Porque este momento terreno, se você quiser só as coisas para você neste momento terreno, você está abrindo mão do mérito. Você está abrindo mão da recompensa que você poderia ter. Agora, se você não quiser recompensa alguma, é um direito seu. Será que Esaú estaria arrependido nessa eternidade? Poxa, eu poderia ter pensado diferente. Você poderia ter agido diferente. Você está tendo a oportunidade de fazer novas escolhas. Quando eu olho para você, eu lembro assim, ele não. Tá? Quando eu olho para ele, esses dias eu estava pensando, desde que eu o conheci, para mim, ele é a mesma pessoa até hoje. Sempre educado, sempre muito carinhoso, sempre muito prestativo, sempre foi assim. Só que, aparentemente, eu vou chamar de escolha errada porque deu errado, tá? E não que eu soubesse ter errado ou certo. Não é essa questão desse mérito agora. O fato de ter tido uma escolha, essa escolha o separou da gente. Mas agora que ele volta, ele é a mesma pessoa. É a mesma pessoa. Não mudou nada. É como se esses anos não tivessem acontecido. O coração é o mesmo, a dedicação é o mesmo, o carinho é o mesmo, tudo é o mesmo. Só que, para mim mudou alguma coisa? Para mim não, mas para ele sim. Porque ele tem um histórico, eu não sei quantas vezes ele foi dormir, aborrecido, chorando, eu não sei. Mas se aconteceu coisas ruins assim, hoje você tem uma segunda oportunidade de pensar bem e de não fazer segunda aparência. Ou seja, pense assim, eu não posso quebrar o pacto. Porque se eu não quebrar o pacto, significa que Deus estará agindo na minha vida. Agora, se você pensar, mas o que adianta Deus querer me recompensar se vai ser no mundo vindouro, ou seja, no pós-morte? Pós-morte sua aqui. Você pode estar de ombro e falar, mas isso aí não interessa. Como que não interessa? Você vai viver quantos anos? 100 anos? E a eternidade? O que é 100 anos perto da eternidade? Não precisa nem ser a eternidade. É só pensar em Matusalém que viveu 969 anos. O que é 100 anos seu perto de 969? É nada. Ou é assim, 10%. É bom. É alguma coisa, 10%. Mas eu estou dizendo que a nossa cabeça, gente, nós somos ensinados errados. O jeito que colocaram na nossa cabeça é para a gente colocar toda a atenção na nossa vida aqui. Só que a nossa verdadeira vida não é essa. Não é essa. Agora, se não é essa, você tem que usar essa vida. Não é que você tenha muitas vidas, tá? Não é disso que eu estou falando. Tomar cuidado. Estou falando que essa sua vida que é única, você tem uma vida única porque você está num corpo. Tua alma e teu espírito estão habitando num corpo. Mas vai chegar um momento que o teu corpo vai ser devolvido à terra. Ele foi emprestado na terra. Vai ser devolvido à terra. E a tua alma, ela foi tomada diante de Deus. Vai voltar para Deus. É o que diz Eclesiastes. Voltando para Deus, você está voltando daquilo que é de eternidade a eternidade.
Então, o que é que vale a pena? Aquilo que é de eternidade. Aí é importante a gente começar a compreender com Deus agora um momento gostoso de comunhão com Ele, a ponto que Ele possa enxergar em você condições espirituais, maturidade, para que Ele possa falar para você: um dia eu instruí você na eternidade. E eu instruí você que viria aqui nessa terra, que passaria por estes problemas, mas que você poderia tomar tal e tal decisão. E eu te sugeri a decisão. Aí você vai ter a ciência dessas coisas e você vai escolher o certo. Aquilo que já é da eternidade. Se você escolheu na eternidade o que escolheu e aqui você não está conseguindo cumprir, então você não vai ter os méritos que você havia combinado com o Eterno lá. Se ele fala assim, ó, fulano de nome A, eu preciso que você seja assim, 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 assim. Você fala, beleza, eu serei essa pessoa. Pode contar comigo. Só que você não vai lembrar de nada lá, hein? Não, deixa comigo, deixa comigo. Só que chega aqui, você vai ser seduzido por um monte de coisas. E cadê lá dentro o Eterno? O Eterno está te chamando. E você tem a opção de jogar para escanteio, jogar para escanteio, jogar para escanteio. Como exemplo, vale aquela palavra que o Josué Guion falou de uma mulher que tinha recebido uma promessa de Deus, agora ela já estava velha, acho que na Argentina, e Deus falou para o homem, atravessa a rua, a campanha daquela casa, uma mulher vai entender. Você vai dizer para ela assim, assim diz o Senhor. Desde o tempo da tua juventude, eu te chamei para as minhas coisas. Mas você disse a mim, eu ainda sou nova, eu queria ser mãe, eu esperei você ser mãe. Você foi mãe, então eu te chamei. E você disse, eu sou mãe, mas eu queria ser avó. Eu esperei você é avó hoje. Quando eu te chamei, eu não lembro a sequência e avó. Ou seja, ele termina dizendo assim, agora o tempo passou, eu te chamei e você não me respondeu. Isso conta como exemplo da eternidade. Imagina algo para mim e para você. Não foi combinado uma coisa? Se você não foi capaz de... Então você falhou. Porque lá com ele você disse, pode contar comigo. Eu não vou lembrar? Não, mas eu vou conseguir perceber os sinais. Só que você está fazendo vista grossa nos sinais. E uma das coisas da vista grossa é quando todas as coisas ao nosso redor, elas nos seduzem. Quando Yeshua fala em Mateus capítulo 13, parábola do semeador, ele fala sobre 4 tipos de semente. Agora, uma semente morre à beira do caminho. A outra semente está em lugar que tem pedra, não consegue ir para frente. A outra é semeada entre espinhos. Sobre os espinhos, é dito que ali é um sufoco. E explica que os negócios desta vida te sufocam. Mas aquela semente que caiu numa terra boa, ela prosperou. Tá? E Yeshua explica no versículo 19 que a terra é o coração, a semente é a palavra de Deus. As aves do céu é uma vida. Que os espinhos são os negócios desta terra. Então veja, você recebe a semente, mas você vai ser bombardeado. E você tem que, se você fez uma escolha que prometeu ao Eterno, que você iria ter maturidade para conhecer a eternidade passada, e você iria, portanto, cumprir os seus propósitos, você tem condições. Porque hoje aqui você está ouvindo sobre isso. Quem não está ouvindo é outras questões com eles. Não adianta ter de eternidade passada por outros tipos de igreja, eles nem sabem o que é isso. Para eles, a eternidade é futura.
Mas nós estamos falando daquilo que você já tinha com Deus antes de vir nesta terra. Então você está na frente de muitas pessoas. Só que as Escrituras também dizem a quem muito é dado, muito é requerido. Então vai ser requerido de você agora. Quer ter bom conhecimento? Você tem que pagar o preço. E às vezes o pagar o preço é você não ter outra opção a não ser a chave. Às vezes a opção é só o eterno. E você olha, comida, bebida, festas, maravilhas, luxo, não sei o quê, e o eterno. Não quero o eterno. Sem casamento, sem filhos, sem. O que você quer? Eu quero o eterno. Para ter o eterno, eu vou ter que ficar sem tudo isso? Então, eu fico sem, porque eu quero o eterno. Você vai casar e descasar. Para quê? Para eu manter o eterno comigo? Não tem problema, passo por isso. Você vai ter que andar a pé, descalço e espinho. Mas é para eu manter o meu pacto com Deus? É. Então eu ando, não tem problema. Mas você vai chorar noites e noites, anos e anos e anos. Para quê? É para eu manter o meu pacto com o eterno? Então, tudo bem, não tem problema. Então eu sei de uma coisa, eu sou responsável pelas minhas atitudes, eu sou responsável pelo que eu fiz, e o eterno também é responsável por tudo aquilo que ele fez. E uma das últimas coisas que a gente ouviu dele aí, que foi muito gostoso, é quando ele disse assim para a gente: aprenda a olhar para o alto. E eu me lembrei então de Shaul, o apóstolo, quando ele escreve, não sei se é Colossenses, que ele escreve olhar para o alto. Pensai nas coisas que são de cima. E quando o Eterno falou, pensai nas coisas que é de cima, não é pensar nas coisas que é de cima na vida pós-vida, não. É pensar naquilo que é de eternidade a eternidade. Mas só para pensar nisso, você tem que conhecer. E Shaul Rachalia, ele conhecia. Porque tanto é, Pedro, quando fala assim, o irmão Shaul fala coisas que são difíceis demais para entender. De que ele está falando? De eternidade. Que a danca de mão é em Yeshua. Que o corpo do Mashiach, a danca de mão, é em Yeshua. Eles estão mostrando a criação dos mundos, as principais potestades, dominadores, forças espirituais, tudo. Ele tem esse conhecimento. Então ele podia viver. Por isso, ele pôde falar assim, que ele tinha cumprido todas as coisas. A alegria dele era voltar para o eterno. Mas, se em Filipenses ele diz isso, agora estou numa dúvida, ele fala. Eu não sei, porque para mim o melhor é eu estar com o meu Senhor. Mas, por outro lado, se eu ficar aqui com vocês, eu posso compartilhar com vocês coisas que eu tenho aprendido comigo. E o que significa este aprender essas coisas? É compartilhar. Se você tem tido esse ensino, o Eterno vai colocar pessoas que estão capacitadas. Porque o Eterno fez acordo com pessoas, não fez? Ele não disse, olha, você terá opções. Se ele tem ensinado essas coisas para você, é para você ficar calado? Não. É para você falar, mas para qualquer pessoa? Não. Você vai falar para a pessoa que o Espírito do Aracodes vai testificar. Quando você falar, aí é com o Eterno. Se ele quiser colocar o Ruach HaKodesh sobre aquela pessoa, para que essa pessoa também compreenda o que é vida e dignidade, Deus vai começar a descontar essa pessoa. Para acabar, hoje eu não falei para acabar ainda, mas é para acabar, né? Olha aqui, no capítulo 44 de Bereshit, a gente leu e está escrito assim: eles saíram da cidade, mas não se haviam distanciado. E José disse ao que estava sobre sua casa. Este aqui, que estava sobre a casa dele, é Menache, é o filho dele, Manassés. Só que quando ele casou com a Senate e teve 2 filhos,
é dito aqui pela Torá que o Eterno deu os filhos para José. Importante, você recebeu uma promessa que o filho é seu? Se você recebeu uma promessa que o filho foi dado para você, então esse filho vai ter a tua herança. Estes filhos, os dois, foi dado para José. Como aquela menina foi criada, embora ela vinha ela vinha lá da casa de Jacó também, só que a educação dela ali foi toda ela agora do Egito. Ela terminou a educação dela e o meio de se viver naquele meio. Ela tendo um filho, o que eles iriam querer? Que aquelas crianças servissem as divindades do Egito. Mas como Deus falou que os filhos seriam para Yosef, estes filhos foram guardados para terem o eterno povo. O único Deus. Adonai, Elohim, Adonai, Echad. Deu para compreender? Então é desse jeito. E é bem isso. Tá? É para você, então guarde eles. Você vai educar. Você vai falar com alguém. Mas não é você que vai convencer a pessoa. Você vai falar, se a pessoa não entender, o problema é dela. É ela que está escolhendo não entender. Mas ela não vai poder falar um dia que o Eterno não mostrou para ela na eternidade passada. Ele vai falar, eu mostrei para você e você disse que isso é loucura, que isso não existia. Porque quando ele ensinou aqui para a gente, ele nos trouxe fatos por 5 anos. Quando ele falou, aquilo já estava em nós. Essas pessoas a quem você vai falar, Deus já está trabalhando nelas. Na hora que você falar, vai ser só aquela luz que vai mostrar para ela. Tá bom. É isso. Ele vai poder falar. Agora, guarda o pacto. Porque você vai ter a recompensa e a herança. Era um mundo vindouro? Graças a Deus que seja um mundo vindouro. Pode ser agora? Que seja agora também, graças a Deus por isso. Que achei assim perdido, que seja aqui. Se não for aqui, o importante é ter a recompensa. Vamos nos colocar em pé, por favor? Tá. Então vamos lá. É diante de Ti, Eterno, que nos colocamos, porque somos chamados de eternidade a eternidade. E todos que têm recebido da Tua promessa, da Tua fidelidade, e têm conhecido o plano do Eterno, que haja dentro de cada pessoa esta vontade de lutar, de guerrear, para manter o pacto da aliança, para chegar naquilo que o Eterno já havia nos instruído na eternidade. Se estamos no momento que é hoje, e aqui está a verdade, que tenhamos os nossos olhos iluminados, que tenhamos condições como receptores, receptáculos, de receber mais e mais da luz do Eterno. E conforme recebemos da luz do Eterno, o Senhor vai nos capacitando cada vez mais. É verdade também que as confusões desta terra, porque nesta terra, neste mundo há pouca luz do Eterno. E nós estamos lutando, mas se o Eterno tem sido conosco e tem nos ensinado o caminho de volta a Ti, se a porta foi aberta para nós, Yeshua, e entramos por este caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, agora estamos num momento em que pedimos a Ti. Cada pessoa tem um pacto para guardar. Ajude para que não percamos o pacto. Nem se venda o pacto. E nem se negocie este pacto, este brinde. Que cada um seja responsável
Porque, na verdade, cada um é responsável. Aqueles que querem contar com a tua ajuda e estão dispostos hoje, então que o Eterno se comprometa a auxiliar, a ajudar, para que saiamos deste mar de confusão. Assim como Yosef e Jacó oraram e pediram para que os anos de fome cessassem, e o Eterno se moveu, de 42 anos deveria ser, segundo o ensino da Torá. Seria 42 anos de fome, mas porque os tzadikim, os dois justos oraram, eles tinham mérito. E o Eterno ouviu, e estes 42 se reduziram a 2 anos de fome. Assim o Eterno abençoou a casa de Jacó. Assim o Eterno abençoe a nossa casa, o nosso pacto e a decisão que teremos. Andando contigo, sejamos nós justos. Assim seja, em nome de Yeshua.